né? Então eu comecei a trabalhar com a área da massagem de 17 anos em 1996. A criação do primeiro spa urbano na cidade de Londrina, no primeiro Day Spa. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Marcelo Dói, sou fisioterapeuta e tenho formação na área da massoterapia oriental, principalmente as técnicas de shiatsu, de reflexologia podal, de acupuntura e outras técnicas dentro dessa área. E gostaria de contar para vocês um pouquinho nesse vídeo a minha trajetória dentro da área da massoterapia, de como que eu fiz toda a minha formação e de como eu iniciei a minha atividade profissional, né? De como a gente começou para chegar onde nós estamos hoje, sendo professor de uma universidade EAD, sendo também doutorando na área de ciências da reabilitação e também tendo uma clínica já há mais de 15 anos com uma atividade bem segmentada e bem confiável de clientes, número alto de clientes que a gente atende aí na nossa clínica no dia a dia. De forma geral, tudo isso é bem simples e possível de acontecer. Só que lógico que nada surge da noite para o dia. Você tem que ir trabalhando, tendo que ter bastante paciência, disciplina e também ter todo um planejamento, que isso é muito importante. Não perder um pouco o foco, porque às vezes as coisas estão caminhando, mas parece que não estão evoluindo. E esse é um processo natural de tudo. Tudo demora um tempo para que esse negócio venha a maturar, amadurecer. Quando eu comecei na massagem, foi lá em 1996, que eu tive que ir para o Japão, né? Como toda boa família descendente de japonês. Nós tivemos uma crise financeira aqui no Brasil, minha família passou por problemas financeiros e a melhor solução é o quê? É ir para o Japão. Indo para o Japão, eu tive a felicidade de ter uma prima que já atuava nessa área e acabou nos convidando para trabalhar nessa empresa também na área da massagem. Fizemos um treinamento em São Paulo, passamos um mês treinando aquele vocabulário básico de japonês, dos órgãos, das regiões do corpo. E depois também fizemos, lógico, o treinamento da massagem em si com o sensei que tinha trabalhado nessa empresa no Japão. Depois dessa formação inicial, a gente foi para o Japão, fizemos um novo teste com o sensei lá na escola deles, da empresa deles no Japão. Sendo aprovado, a gente começou a trabalhar. E isso eu tinha 17 anos, né? Então eu comecei a trabalhar com a área da massagem de 17 anos em 1996. Depois, a maior vantagem que tinha lá no Japão é que tinha muitos clientes, né? Então, culturalmente, eles já têm um hábito de estar fazendo massagem, eles gostam muito de estar fazendo massagem. Então, isso ajuda muito o quê? Na minha prática, porque quanto mais clientes você atende, melhor fica a sua mão, né? Habilidades vão sendo adquiridas automaticamente. Então, toda aquela sequência, toda a quantidade de intensidade de pressão, a necessidade de um cliente para um outro, você vai trabalhando isso no seu dia a dia e quanto mais você atende, mais rápido você adquire essa habilidade. Isso é uma outra coisa muito importante, né? Então, quando você entra nessa área da massagem, praticar é fundamental. Se você só faz o curso e não pratica nada, você não vai conseguir aprender. A prática ela é essencial para a formação do profissional. E lá a gente atendia em torno de 20 clientes por dia, 20 clientes por dia. Então isso é muita coisa, tá? Que foi automaticamente fazendo com que eu ganhasse muito dinheiro também, graças a Deus, no Japão. Precisava desse dinheiro para quitar as dívidas que a gente tinha no Brasil e também acabei me apaixonando por essa área, né? Eu acabei tendo bastante empatia com as massagens, com a técnica e os clientes também me davam feedbacks muito positivos, o que tornou, né, isso uma possibilidade de futura de atividade profissional. Tanto que fiquei trabalhando esse tempo no Japão, por 2 anos e meio. Então, em 1999,
eu acabei voltando para o Brasil para dar continuidade aos estudos e fazendo uma análise daqueles cursos superiores que se encaixavam mais no meu perfil da massagem do que eu tinha trabalhado no Japão, eu acabei encontrando o curso de fisioterapia. Prestei o vestibular, fiz uma pesquisa também, né, de quais universidades eram legais aqui no Brasil e acabei encontrando a Universidade Estadual de Londrina, que coincidentemente é a cidade na qual eu nasci, mas com 2 anos de idade eu acabei mudando. E aí foi um apelo, assim, foi meio que uma coincidência do destino, né? Então eu tive que falar assim, nossa, será que é o destino falando para eu voltar para a cidade onde eu nasci? Como eu tinha parado de estudar 3 anos, acabei tendo que fazer toda a formação de novo, fiz mais 1 ano de curso preparatório do vestibular, mas graças a Deus consegui passar na Universidade Estadual de Londrina e iniciei a faculdade em 2001. Na faculdade eu fui aprendendo várias outras técnicas, fui aprendendo uma base teórica muito importante, anatomia, fisiologia, né? Tudo aqui, esses conteúdos que são importantes para quê? Para que a gente consiga fundamentar a nossa prática, que a gente consiga entender o porquê que a gente tem que fazer determinadas manobras para que aquele nosso cliente, paciente, melhore efetivamente. Então isso é muito importante, ter essa base. E aí nessa faculdade eu consegui adquirir toda essa base que vem sendo, né, muito importante para a minha carreira profissional. Depois, na faculdade, né, apesar de ter conhecido várias áreas e de ter gostado de diversas áreas, fisioterapia neurológica, fisioterapia ortopédica, fisioterapia respiratória, eu acabei dando continuidade ao meu projeto inicial, que é atuar dentro da massoterapia, da massagem, com o shiatsu, a reflexologia principalmente. E acabei acrescentando outras formações, como, por exemplo, a especialização em acupuntura, né, que eu acabei começando já a fazer no último ano da faculdade, em 2004, porque nessa época ainda era permitido a gente estar iniciando a especialização ainda no último semestre, né, no último ano. E também em 2004 eu fui convidado por uns amigos da faculdade que já tinham acabado de se formar a entrar num trabalho, num projeto novo, que era a criação do primeiro spa urbano na cidade de Londrina, no primeiro Day Spa, que a gente tinha esse projeto, que era uma área que eu trabalhei esses 3 anos que eu fiquei no Japão. Eu trabalhava dentro do spa urbano, né, que é um espaço onde a gente oferece os serviços de relaxamento, serviços de massagem, pode até ter serviços estéticos também, dentro da cidade, dentro, né, de um espaço no meio urbano. Por isso que ele é chamado de spa urbano. Por que que existe spa urbano? Porque as pessoas, hoje em dia, com a correria do dia a dia, não conseguem mais estar buscando sempre um espaço, o spa urbano mais afastado, ou fazer uma viagem demorada. Então, eles precisam ali só ter 1 horinha do dia para poder fazer uma massagem e retornar à atividade profissional normal. Tá? Então, para quebrar aquela rotina do estresse. Né? Então, esses espaços são muito importantes para isso, e por isso que, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, né, as grandes capitais, eles acabaram se desenvolvendo de maneira, né, progressiva, assim, né? Então, hoje em dia a gente tem vários estabelecimentos desse ramo, várias estruturas dessa, e na cidade de Londrina, em 2004, a gente ainda não tinha nenhum espaço desse. Então, a gente foi chamado para abrir esse espaço para participar principalmente na questão do treinamento dos colaboradores. Porque isso também é muito importante, a gente gerar aquele padrão, aquela técnica que um cliente vem um dia, recebe uma massagem, se ele vem no dia seguinte, mesmo fazendo com outro profissional, ele vai receber também a mesma sequência, o mesmo padrão de técnica. Lógico que o cliente de um dia para o outro, ele vai mudar a dor, ele muda a queixa, né? E isso tem que ser respeitado e tem que ser trabalhado também personalizadamente, tá? Então a gente tem que pensar naquele indivíduo como um
ser que é passível de mudanças, né? Então, analisar dia a dia a questão da queixa principal desse cliente. Porém, a técnica em si, ela tem um padrão, ela tem um princípio terapêutico e isso precisa ser respeitado. Aliás, isso até é tema de outros vídeos, assim, como que as pessoas atualmente trabalham com criações de novas técnicas sem respeitar o princípio original da técnica, né? Então a gente vai discutir ainda sobre isso em outros vídeos, que é uma coisa que eu cobro muito, que as pessoas não façam isso, que sempre respeitem o princípio original da técnica, né? Que isso é muito importante. Isso, para mim, é sagrado e isso é que torna a técnica essencial, porque se ela existe até hoje, né? Como a acupuntura, por exemplo, tem origem milenar. Se ela existe até hoje, é porque ela tem aquele princípio significativamente positivo, tem o porquê de existir. E a gente não pode simplesmente mudar isso da noite para o dia. A gente não tem esse direito, tá? Mas em 2005 nós conseguimos então abrir o Spa Urbano, fizemos o projeto, eu me formei na faculdade, iniciamos a atividade. Lógico que no começo sempre é difícil, né? Você ficava lá disponível o dia inteiro na clínica, porém entrava 1, 2, 3 clientes. De sábado, de sexta e sábado, o movimento já costumava ser maior. A gente atendia 3 clientes, 4 clientes por dia, no sábado e na sexta-feira. Mas durante a semana realmente era muito difícil. Mas nada do que eu falei para você, a persistência, a paciência, dedicação e pouco a pouco você vai trabalhando toda essa questão. Dessa questão assim de baixa movimento no início, de dificuldade, todas as empresas têm. Isso também a gente em outro vídeo vai contar para vocês como que a gente consegue sobreviver nesse ramo, né? Porque você precisa ter esse planejamento. E aí, só uma dica assim, então, como que você trabalha o aluguel nessa época? Você tem que conversar no início de negociações, né, de aluguel progressivos, carência, tudo isso tem que ser trabalhado para que justamente nesse início de trabalho, que a gente sabe que é difícil, né, onde o seu nome não foi trabalhado, onde a cidade não tinha nenhum espaço igual a esse, então as pessoas nem sabem procurar o serviço, elas nem sabem que existe isso, então você precisa divulgar, você precisa apresentar o serviço, então para que todo esse período de maturação do negócio aconteça, é preciso de um bom planejamento, de negociações, de custos fixos e tudo mais, que a gente vai estar também falando para vocês posteriormente em outros vídeos, tá? Mas a gente conseguiu, através dessas negociações, desse planejamento, sobreviver esses primeiros 2 anos, até que a gente viu a necessidade de ampliar. Por quê? Porque naqueles primeiros tempos, né, você só tinha muito movimento de pico de sábado e de sexta-feira. E a gente já estava começando, né, no segundo ano, a perder clientes. Então, a gente viu a necessidade de ter um espaço, em vez de 3 salas de atendimento, que é o espaço que a gente começou, a gente ampliou para 5 salas de atendimento. Que aí a gente conseguia atender no sábado, por exemplo, que o movimento era maior a procura, 5 clientes ao mesmo tempo. Isso já ia ajudar a melhorar bastante o faturamento, né, e o número de atendimentos no final do mês da nossa clínica, do nosso Spa Urbano. E com essas mudanças, com essas alterações, a gente conseguiu mudar para um espaço também que acabou se desenvolvendo demais em Londrina, que é a chamada Gleba Palhano. Em 2007, quando a gente mudou para lá, só tinha uns 10 prédios no máximo. Hoje já tem mais de 60, 70 prédios, né? Na região ali muito concentrada, próximo a estruturas muito importantes, o Lago Igapó, né? Então, são regiões assim que são considerados cartões postais da cidade de Londrina. Então, o movimento é muito grande. E isso tudo ajudou para que a gente conseguisse cada vez mais ir se solidificando ali no mercado, né? Agregando mais valor, tendo mais tradição, as pessoas conhecendo mais o serviço, e até que
a gente conseguiu, então, ter um bom fluxo de atendimento a partir de 2010, já com o negócio mais estabilizado, passando pelas fases de turbulência. E hoje em dia, com o Brasil nessa situação de crise mais ainda, as pessoas vivem cada vez mais estressadas, então cada vez mais vem procurando também esses serviços de relaxamento, de massagem. Então, é um mercado que está muito aberto, porque tanto você tem aquelas pessoas que estão necessitadas, com dor, com estresse, por relaxamento, mas você também tem aquelas pessoas hoje em dia que procuram o quê? Qualidade de vida, que querem ter uma maior sensação de bem-estar, que procuram ter qualidade de vida e que já possuem o conceito na cabeça de prevenção. Que isso também é um outro conceito que é adotado pelo Spa Urbano, que faz com que as pessoas busquem mais a prevenção. Então, hoje a gente tem cliente que a gente vai estar perguntando para eles, tem alguma queixa, alguma dor? Eu falo, não, hoje eu estou bem, eu só vim mesmo porque eu vou fazer uma atividade, eu queria estar bem, então eu vim só para prevenir. Ou eu vou viajar, eu sei que vou ficar muitas horas no avião, eu quero viajar melhor, então eu venho prevenir. Aí marco uma sessão antes de viajar e marco uma sessão logo quando ele volta da viagem, né? Então esse conceito de prevenção também é muito importante, que a gente consiga inserir dentro do nosso contexto para que isso ajude a gente a ter mais clientes ainda na nossa clínica, no nosso negócio, tá? Então isso também é muito importante. Dentro da questão do desenvolvimento da clínica, a gente também trabalhou muito esse conceito de franquias, né? Então, o Spa Urbano, The Spa, hoje em dia existem muitas franquias sobre isso. A gente tem vários concorrentes que cresceram muito, inclusive uma na qual eu me espelho muito e que infelizmente ela é falecida, é a professora Luísa Sato, né? A clínica de Shiatsu Luísa Sato, que nasceu em São Paulo, né, desde 1980, quase eu tive a oportunidade de estar trabalhando na clínica dela, mas acabei mudando para Londrina, optando por dar continuidade aos estudos e acabei não indo trabalhar na clínica de Shiatsu da Luísa Sato. Mas a gente também fez todo esse projeto, criando a Shizen Day Spa, pensando no processo de franqueamento. E nesse processo eu entrei bastante para ajudar justamente na formação técnica dos colaboradores. Então, de todo o treinamento, de toda pessoa que vem trabalhar com a gente, por exemplo, ela passa por um treinamento. Seja ela já formada, tendo vários cursos, ela tem que aprender, como eu falei para vocês, seguir um padrão. A gente tem um padrão e você tem que seguir esse padrão. Não que ela não possa se desenvolver outras questões quando o cliente precisa, né? A gente dá essa liberdade também, mas você precisa ter aquele padrão e respeitar o princípio original da técnica, tá? Então a gente passa por todo esse processo. Inclusive, nós chegamos a iniciar um processo de franquia na cidade de São Paulo, mas por uma questão de que a gente acabou cometendo alguns erros nas escolhas em determinados momentos e acabou não dando certo. Essa franquia acabou tendo que ser repassada para um concorrente em São Paulo, mas depois disso a gente ajustou bastante. E uma das principais questões assim importantes e negativas naquela época era a questão trabalhista, né? Então a gente não enxergava um caminho para que a gente conseguisse ter um negócio de sucesso sem que a gente tivesse como se fosse uma bomba na mão em relação à lei trabalhista. Porque era uma questão muito difícil você registrar todas as pessoas e, ao mesmo tempo, se você trabalhar com um autônomo, sendo que não é você que gerencia esse autônomo, o risco de relacionamento pessoal é muito difícil de controlar, né? Então, a gente acabou abortando por um período, até que a lei trabalhista toda, a legislação acabou mudando, né? Então, a gente acabou encontrando algumas brechas, algumas alterações que foram ocorrendo nas leis, no sistema, de recolhimento de imposto, e hoje a gente consegue de novo fazer, e aí sim, tudo registrado, os nossos colaboradores, tudo registrado, então a gente consegue pagar sem ter um custo muito elevado,
e isso facilita muito a reprodução do trabalho, né? Então, no sistema de franquia, por exemplo. E a gente até abriu uma agora inicial em Maringá, né? Faz 1 ano que ela está lá, trabalhando bem, de uma maneira mais enxuta, com 4 salas de atendimento, de 3 a 4 terapeutas. Então, é um trabalho bem interessante que a gente vai se desenvolvendo, que também mais para frente a gente vai falar de vídeo sobre isso, sobre a questão do sistema de franquias, a negociação, de como a gente pode estar ampliando o negócio, né? Então, isso também é um tema que dá para a gente falar por muito tempo. Durante esse período que a gente vem trabalhando também na clínica, eu acabei, né, depois de solidificar, de dedicar bastante tempo na clínica, no spa urbano, na Xen, eu acabei também me interessando muito pela questão docência, né, pela questão acadêmica. E acabei entrando no mestrado em 2012. Automaticamente, quando eu entrei no mestrado, abriu coincidência também, parece que às vezes assim, quando a gente, né, trabalha, pensa positivo, porque eu sou uma pessoa extremamente otimista, extremamente positiva, e quando eu entrei em 2012, ao mesmo tempo surgiu uma vaga dentro da minha área para administrar no curso de Estética e Cosmética presencial da Unopar, na disciplina de Terapias Alternativas e Qualidade de Vida. Então, como era totalmente da minha área, eu acabei aceitando esse convite e comecei a dar aula e comecei a fazer o mestrado também. Hoje, ainda sou professor na Unopar, mas estou no ensino à distância, então tem vários alunos aí espalhados pelo Brasil inteiro, e também continuo fazendo pós-graduação stricto sensu. Então, hoje eu estou no meu doutorado, se tudo der certo, o ano que vem a gente finaliza ele, né, com a apresentação da nossa tese de doutorado, e com isso a gente vai continuar produzindo evidências científicas, comprovando as técnicas de acupuntura, por exemplo, que é o que eu trabalho dentro da minha tese de doutorado. Então, um dos objetivos de eu estar trabalhando justamente na questão da ciência é justamente esse: buscar documentos, artigos, produzir conteúdo, produzir informação de que essas técnicas orientais, shiatsu, a reflexologia, a auriculoterapia, a acupuntura, que elas possuem realmente uma evidência acerca de seus tratamentos, né? Então, é uma coisa que também durante os nossos vídeos eu vou agregar muito, artigo científico mostrando que a gente consegue realmente associar a ciência à prática clínica, que é muito difícil disso acontecer na prática, né? Então, existem muitas pessoas que falam em prática baseada em evidências, mas eles só sabem a teoria. E outras pessoas que só sabem a prática. E o difícil é você unir as duas coisas. E a minha ideia justamente aqui também é ajudar essas pessoas que queiram realmente unir. Principalmente, lógico, na minha área das terapias orientais, né? Unir artigos científicos que falam sobre o efeito, a técnica em determinadas doenças, em determinados sintomas, que a gente consiga realmente verificar se aquela técnica é ou não indicada para essas doenças ou esses sintomas, né? Então, a gente vai trabalhar bastante esse conteúdo também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal também, para que vocês recebam notificações dos novos vídeos que a gente vai estar produzindo para vocês aqui no canal. E quem também não gostou, se quiser dar um dislike e aproveitar e sugerir alguma mudança para a gente no canal, também é muito bem-vindo, porque a gente vai, assim, conseguir melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui no canal. Também, se vocês puderem estar se inscrevendo no nosso canal no Facebook, no Instagram, também é muito importante. Lá a gente vai estar fazendo mais atividades dentro dos stories, contando um pouquinho mais do meu dia a dia, vai estar apresentando para vocês como eu trabalho, tanto aqui na Xen, no Spa Urbano, quanto também quando eu estiver lá na faculdade, no EAD, dentro do estúdio, ensinando, passando conteúdo para vocês. Eu gostaria de estar terminando esse vídeo com uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Buda, que diz assim, que toda grande caminhada começa com um simples passo.
Tá? Então, isso reflete muito o que eu acredito na vida, que a gente precisa dar esse pequeno passo para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. E até a próxima.